Olá, eu sou o Pacete e esse é mais um episódio do Tech for Business, o podcast e videocast da Sonda Brasil, onde a gente fala de inovação, tecnologia, negócios e todos os assuntos relacionados a esse mundo que ele vive um processo de transformação muito acelerado, mas é apaixonante. Hoje a gente vai falar sobre um segmento que sempre aparece aqui nas nossas conversas, o segmento financeiro, um segmento que investe muito em tecnologia, está na vanguarda de muitas inovações e sempre gera muitos comentários aqui. Hoje a gente vai mergulhar um pouquinho mais a fundo. E para falar sobre esse assunto, eu recebo o Maurício Alarcon. O Maurício ele é diretor da vertical de bancos e seguros do Grupo Sonda Brasil. Maurício, bem-vindo ao Tech for Business. Muito obrigado, um prazer ficar aqui com vocês. Para mim é apaixonante ter tempo de poder compartilhar um pouco mais do que estamos fazendo e desse interessante mundo que é o segmento bancário e financeiro. Como eu disse aqui em vários outros episódios do nosso podcast, a gente fala muito sobre o setor financeiro, é impressionante. Mesmo quando a gente vai falar de inteligência artificial, vem o setor financeiro. Quando a gente vai falar de tecnologia, de cloud, vem o setor financeiro. Você que se especializou bastante em olhar para esse ecossistema, por que ele é tão ativo do ponto de vista tecnológico? A realidade é que eu tenho certeza que o segmento bancário e financeiro é um segmento que é bem crítico para a população, para as pessoas em geral, não? Todos nós temos uma interação que é constante, que é frequente no nosso dia a dia, com um mobile banking, um aplicativo. Tudo o que fazemos em nossas jornadas tem, de uma ou outra forma, uma relação direta com o segmento bancário e financeiro. Além de que é muito chave para as pessoas, também sempre fica em uma linha de liderança em relação às inovações tecnológicas, em relação às novas implementações, novos produtos, porque também eu acho que nós como consumidores exigimos bastante disso, não? De amaduridade, de desenvolver algo diferente, de jornadas mais personalizadas, não? Você usou o termo crítico aqui, essa palavra ela é chave para definir muitos dos desafios aqui. O crítico hoje, como que você expandiria esse termo? Por exemplo, ele é crítico do ponto de vista de volume, né? Muita informação, muitas transações. O que você falou, a gente enquanto consumidor, a gente é muito exigente. O que você definiria como crítico aqui em vários aspectos? Eu acho que você não conseguiria fazer nada em um dia normal se não é como uma interação direta com algum meio de pagamento, não? Por exemplo, aqui no Brasil, quando falamos do Pix, é algo que você pega um táxi, você vai pegar o primeiro café do seu dia quando acordou e já faz a utilização de algum meio de pagamento, não? Então, desde a perspectiva da frequência de uso, desde a perspectiva das ações diárias, de, por exemplo, sair para um restaurante em um dia de trabalho, pegar almoço, por exemplo, já tudo isso é uma interação, não? E por que eu falo de que é bem crítico? Porque hoje as expectativas das pessoas em a utilização mudaram muito no tempo. Então, quando você faz a utilização de algum aplicativo do banco, por exemplo, você cada vez demanda mais simplicidade, que seja mais rápido, que seja mais personalizado, não? Então, se tivéssemos provavelmente que fazer uma análise dos diferentes aplicativos, além de redes sociais, Instagram, além de TikTok, etc. Com esses não dá para competir, né? Não dá para competir, é verdade. Mas se fizéssemos uma priorização, eu tenho certeza que os aplicativos bancários ficariam dentro dos principais, sem dúvida. Sim. No fim, é interessante esse teu exemplo em relação aos outros aplicativos, porque no fim a atenção das pessoas está muito ali num aplicativo de um banco, porque também tem uma transação, tem um Pix, tem um pagamento, mas tem a gestão da pessoa ali, né? Tem um seguro, tem outros serviços, é muito mais amplo, né? Concordo 100%. E antes nós falávamos de uma instituição bancária, da companhia de seguros. Hoje a realidade é que falamos de um ecossistema bem amplo, onde, por exemplo, da mão de Open Finance, hoje falamos de um ecossistema financeiro que interactua constantemente para compreender cada vez mais as pessoas e que essa expectativa que falávamos seja cada vez mais alta, não? É ter como um tipo de transação de minha informação para receber um benefício que seja que me compreenda melhor, não? Por exemplo.
É bem interessante. E o foco que você coloca para a jornada aqui também, e jornada é isso, você só vai identificar que algo não está funcionando quando realmente não funciona, né? Enquanto está funcionando, ela é fluida e eu estou conseguindo resolver. Tem uma divisão aqui na vertical específica que você cuida, olhando para bancos e seguros. Tem uma diferença grande, é porque hoje, como você disse, é um ecossistema, bancos e seguros eles estão muito conectados, mas do ponto de vista de regulação, do ponto de vista mesmo de tecnologia, seguros está muito diferente aqui, dá para separar ou não? Sim, a realidade é que nós olhamos que ficam com níveis que são um pouco diferentes de os desafios que tem. Vou te dar um exemplo. O mercado dos seguros é um mercado que também tem que ficar bem em processo de desenvolvimento para gerar um valor diferenciador para os seus clientes. Eu olhei que esse processo é um pouco mais lento que o processo que tem que enfrentar os bancos, por exemplo. Pode ter uma relação bem importante em que aqui no Brasil especificamente e acontece também em outros países. O nascimento de fintechs, de instituições que ficam bem envolvidas em produtos, principalmente que são de bancos, geraram uma expectativa dos clientes bem acelerada de fazer algo diferente. Então, nesse ecossistema fica muito mais desafiado o segmento bancário que o segmento das companhias asseguradoras. Agora, não por isso, eles não têm muito o que fazer nessa linha também, porque a personalização em serviços de seguros, em produtos de asseguradoras, também é bem necessária. Aí onde olhamos, por exemplo, situações de seguros que têm coberturas, por exemplo, você vai jogar futebol, tá? Tem aí 90 minutos em um partido. Hoje tem seguros microsegmentados que têm uma cobertura só durante o tempo que você joga futebol. Tá? E não tem que fazer uma contratação de meses ou de anos dessa póliça, desse seguro, não? Tem uma gestão mais inteligente, né? É uma gestão mais inteligente. Essa é uma demanda que é transversal, tanto para bancos como para seguros. Agora, o que é bem interessante do mercado bancário é que o mercado bancário sempre é olhado como esse mercado que fica no top da inovação, das implementações de novas tecnologias, de desenvolvimento de novas soluções. Tem muita relação com o nível de competitividade também que tem. Uma curiosidade, você deu um exemplo aqui bem legal. Eu lembro quando a gente teve o boom das startups, das fintechs, mas muitas outras empresas agregando serviços financeiros. Então, por exemplo, eu tinha Big Techs que estavam trazendo sistemas de wallets, serviços financeiros. Isso enquadra muito no exemplo que você deu. A exigência do consumidor, a experiência, não é mais de banco para banco, seguro para seguro, é com outras plataformas, né? Absolutamente, absolutamente. Se eu tiver que pensar, ou que falar um pouco de quais são os elementos prioritários que olha o segmento bancário e financeiro em geral, tem relação com o que você falou, com a experiência, com Customer Experience, 100%. Hoje, quando olhamos os níveis de investimentos que fazem os bancos em tecnologia, em mudar canais de contatos, por exemplo, para interactuar melhor e ficar mais perto dos clientes, é principalmente nessa linha de a experiência que tem um cliente e de quanto esse fornecedor ou provedor financeiro conhece dele. Então, é bem interessante desde essa linha porque é um círculo virtuoso, não? De um desenvolvimento de um ecossistema onde ficam pessoas, onde ficam os fornecedores tecnológicos, os fabricantes de tecnologia, tanto software como hardware, e as instituições bancárias. Esse círculo virtuoso desenvolvem esses níveis de tecnologias, gera também um hábito de utilização dos clientes. Esses clientes que já habituaram pelas fintechs, para distintos tipos de empresas novas e digitais, ficaram com um nível de expectativa de utilização e demandam isso para seus bancos tradicionais, tá? Então, isso é uma rua
de todo mundo ganhar um pouco. É desafio para as instituições, é verdade. Mas isso, o que gera, é benefício para os clientes, para as pessoas, finalmente. E é interessante aqui que, no caso, a tecnologia ela tem uma mudança comportamental, uma mudança de vários aspectos. A tecnologia ela é o grande elemento que acaba costurando tudo isso, né? Com tecnologia você... Sim, é um habilitador puro, é verdade. As organizações, porque também é muito certo que não podemos analisar esses componentes de forma isolada, tá? Todos ficam parte de um cenário, de uma, como posso te dizer, de um fluxo de participações onde todos esses elementos são bem importantes. Então, quando nós falamos da tecnologia, a tecnologia é um habilitador, sem dúvida, mas o planteamento e a visão da organização para desenvolver casos de uso com a tecnologia, eu acho que isso é vital. O plano diretor que tem as organizações, o que querem fazer? Por exemplo, eu falo em muitas ocasiões com representantes de instituições bancárias, e eu gosto muito quando escuto, eu estou obsessionado com a experiência do cliente. É o que mais quero tentar resolver, onde eu quero gerar um impacto diferente, que isso tem umas consequências que são calculáveis, sim, mas muito fortes positivamente, como incremento de fidelidade, por exemplo, nas organizações, geração de uma NPS que seja melhor, conseguir fazer outras coisas, por exemplo, participar mais na vida de uma pessoa que tenha um cartão do débito, por exemplo, aperturou sua primeira conta, tá? Essa pessoa fica bem tranquila só com esse produto, não? Mas quando você consegue desse provedor de serviços financeiros olhar um portfólio que seja atraente para você. Olha, eu conheço você que gosta muito de ir para a academia 3 vezes cada semana. É o famoso share of wallet aqui, né? Exatamente. Quanto mais... O share of wallet é finalmente uma consequência. Aumentar a participação nessa wallet é uma consequência de gerar valor para esse cliente. Se você consegue gerar valor, conhece mais, consegue fazer campanhas mais direcionadas aos interesses dessa pessoa, sem dúvida você vai ter uma rentabilidade maior, vai conseguir ter mais fidelidade desse cliente e esse cliente vai interactuar muito mais com você. Provavelmente vai provar bem facilmente compartilhar seus dados pessoais, porque olha você como um fornecedor que apoia muito, que conhece e que faz algo com esses dados, né? Que isso é bem interessante. Sabe o que é legal essa parte aqui? E aí eu tô lembrando muito do marketing em si, né? Isso reflete muito o que as marcas de empresas, de bancos, elas deixaram de ser marcas muito duras, transacionais, se tornaram marcas que tem a ver com lifestyle, que tem a ver com muitos outros elementos do dia a dia do consumidor. Absolutamente, absolutamente. Por exemplo, um ponto nessa mudança das marcas, que é bem interessante também, por exemplo, quando nós pensamos em quais são os produtos básicos que têm as pessoas, como uma conta corrente, por exemplo, um cartão de débito, um cartão de crédito. Para mim, é vital que exista uma troca constante em as interações entre um banco, uma empresa seguradora com essa pessoa. Quando existe isso, você gera um nível de aderência forte. Consegue intercambiar, trocar conhecimento, aprendizagem. E quando você faz isso, também essa instituição tem um impacto na educação financeira dessa pessoa. Quando essa pessoa consegue ter um nível de conhecimento financeiro, começa também a pegar algumas, como posso te dizer, aberturas de produtos diferentes. Por exemplo, hoje, além de meu cartão de débito e de meu cartão de crédito, agora que eu compreendo mais essa instituição, eu gostaria muito de tentar de fazer um investimento, por exemplo. Eles já ganharam minha confiança. Eu trabalho todos os dias com essa empresa, então vou querer naturalmente envolver mais, profundizar mais, ter uma troca mais frequente de informação. Isso, finalmente, quando
Hoje vamos a uma só palavra, é fidelidade. Essa pessoa que já fica bem confiado dessa instituição. E aí, os bancos e as instituições financeiras, em geral, têm um espaço bem interessante de acompanhar a seus clientes nessa aprendizagem financeira. E no máximo possível de pontos da jornada ali, né? Absolutamente. Esse lado que você trouxe é importante, confiança não só no aspecto básico ali de segurança, mas confiança nessa relação. Eu não tenho problema que você conheça sobre a minha jornada, desde que você agregue valor para o meu dia a dia. E aí, deixa eu trazer um elemento importante para nossa conversa aqui, Maurício, que é o Open Finance. Como que o Open Finance ele já ajudou a trazer uma transformação nesse sentido que você falou de troca de informações, de mais agilidade, e como que ele prepara ainda mais o contexto do mercado financeiro para essa dinâmica que a gente vem falando aqui? É bem interessante. Open Finance, Brasil é um país em a região Latam bem avançado nisso. Aí a componente regulatória acelerou bastante o que hoje é a troca de informação entre as diferentes instituições para conseguir gerar um valor para esse cliente final. Eu acredito que um porcentagem altíssimo das pessoas ficam bem dispostas a compartilhar sua informação quando compartilhar sua informação tem um impacto, um benefício de volta. Por exemplo, ano passado eu falava muito de a utilização dos dados para personalizar as jornadas. Eu falava de algo bem engraçado, que falou um amigo para mim. Ele falava, eu tenho um cachorro, eu adoro os cachorros, tá? Mas sempre eu tenho ofertas de alimento para gatos. Eu não sei. Ele falava, será para mim isso? Então, quando ficam processos de desconexão, é quando as pessoas geram distância com as empresas. E Open Finance é bem chave nessa linha, porque hoje é a possibilidade de muitas instituições de conhecer mais, de não ter essas barreiras de entradas que ficavam antes, de que todo o conhecimento ficava concentrado em a instituição com a que você opera. Tá? Hoje, as outras instituições também podem ter um justo cenário de gestionar informação e poder apresentar para você a que seja a melhor proposta de um seguro, de um produto bancário, de um serviço de cooperativa, por exemplo, entre outros. Aqui tem dois elementos importantes aqui. O lado da competição, ela se torna mais saudável até, e o consumidor, de novo, ele ganha mais ainda, né? Porque eu tenho um ecossistema que permite que a melhor oferta, ou as melhores condições, ou a melhor experiência me agrade ou não, né? Absolutamente, absolutamente. É um ganhar para todo mundo. É desafio, como falávamos antes, mas tem um impacto de benefícios bem interessante para os clientes. O que você mencionou sobre o fato do Brasil ser avançado em termos de regulação, eu sempre tenho muita dúvida em relação a isso. Por que a gente acaba, o corpo regulatório brasileiro, ele avançou em muitas coisas? A gente tem o Pix aqui também, né, que virou um case. Por quê? Por causa do tamanho do país, a quantidade de clientes, de transações? Quais são esses elementos, na tua opinião? Eu acho que um pouco desses pontos que é um mercado muito interessante para todas as instituições. Quando falamos de instituições financeiras, o volume é chave para as instituições, para fazer os investimentos, para focalizar, por exemplo. Mas também a regulação com uma visão bem interessante em um curto, mediano prazo, de habilitar, por exemplo, que as pessoas possam fazer contratação de produtos financeiros com documentação 100% digital. Isso não acontece em outros países. Em outros países você precisa ainda assinar documentação, ficar em uma agência bancária para poder fazer uma contratação.
acredito que tiveram uma visão interessante de como crescer e desenvolver, da mão também de ser pioneiros em algumas tecnologias como os Instant Payments, que é Pix. As duas plataformas mais fortes do mundo para Instant Payments é Pix e uma plataforma que o nome é UPI, que é da Índia. São as duas principais. E esse caso de uso é um caso de interesse mundial. Todo mundo olha porque o esforço de conseguir gerar uma integração liderada pelo Banco Central, no caso aqui do Brasil, que conecte praticamente todas as instituições bancárias para simplificar essa jornada do cliente de fazer uma transferência eletrônica de uma conta de um banco X para uma conta de um banco Y. É algo que todos os países que ficam aqui nesse desafio olham com muita admiração. Aqui é um mercado bem sofisticado nessa linha. E a agenda digital do Banco Central tem uma relevância importante em que isso aconteça. Sabe que interessante que você falou, daqui a pouco eu volto no Pix, mas o exemplo que você deu de abrir uma conta, por exemplo, sem precisar estar numa agência, foi o fator decisivo para que grandes unicórnios bancários, financeiros, surgissem aqui. A gente tem o caso do Nubank, mas vários outros a partir de uma junção de regulação, mas muita tecnologia, né? E aí todo um ecossistema de reconhecimento facial, segurança. É interessante, é um ecossistema que vai sendo suportado por vários outros aqui, né? Absolutamente, esse ponto é bem importante, porque quando você hoje olha que múltiplas instituições podem fazer, podem levar produtos à mão de um cliente em uma jornada 100% digital, também é um desafio bem forte de autenticação da identidade dessa pessoa. Quando você mudou e trocou, que essa pessoa ficava em uma agência e você podia olhar diretamente essa pessoa, agora todas as tecnologias para ter a segurança de que essa pessoa que fica em contato com você à distância é realmente a pessoa que diz ser, não? Então, aí as tecnologias de segurança são vitais para tentar evitar potenciais fraudes, uso indevido, por exemplo, de contas bancárias, de uma chave do Pix, por exemplo. Isso mudou algo bem importante que hoje, aqui no Brasil, é um foco dos principais. O que a solicitude do Banco Central, de os diferentes bancos, de ter uma coordenação com a Receita Federal, por exemplo, para tudo o que tem relação com o cadastro de pessoas físicas e ter a segurança que você vai ter uma chave e que essa pessoa existe e que essa pessoa fica ativa, evitar fraudes, hoje é um foco número 1. Olha que legal, né? Você começou falando sobre jornada, experiência, e às vezes parece que experiência é uma coisa tão simples. Mas o mesmo exemplo da autenticação, de você ter um reconhecimento facial, é uma experiência muito boa. Para algumas pessoas, né, não ter que ir a uma agência, isso é uma experiência ótima, mas para que ela aconteça, você precisa de um olhar regulatório, você precisa de tecnologia, mudança de gestão, tem toda uma complexidade, né? Tem toda uma complexidade. Eu vou te dar um exemplo bem pessoal. Eu mudei do Chile para o Brasil. E quando eu comecei a fazer minhas gestões bancárias, eu tive algumas experiências muito positivas e outras não tanto, tá? Aí é onde você olha que hoje ficamos em um período que as instituições, provavelmente mais tradicionais, ainda têm um gap para conseguir fazer frente à experiência que outras organizações que nasceram digital já conseguem fazer. Então, em uma instituição eu consegui, por exemplo, gerar minha conta bancária inicial em, poderia te dizer que eu não sei, 1 hora, 2 horas. Não lembro bem. Eu acho que tive que pegar alguma identificação bem específica e consegui habilitar, sem problema. Mas em outras eu tive semanas, por exemplo. Olha a diferença, hein? De horas para semanas. Exatamente. Então, aí um desafio que eu sempre falava com clientes, com colegas, sim?
que você tem um extremo as instituições bem tradicionais, que pelo demais fizeram muito bem e que são organizações que hoje suportam a economia dos países. E por outro lado, você tem instituições que são 100% nativas digitais. Tá? Fica um ponto intermédio, onde eu acho que as instituições têm que evoluir. As instituições tradicionais que ficam muito em tecnologias legadas, em tanto hardware como software mais tradicional, que provavelmente não permitem os níveis de flexibilidade que sim tem as instituições que são nascidas digitais, por exemplo. Essa é um desafio bem forte para mudar a realidade dos produtos, mudar a realidade dos tempos de contratação, a segurança também. Você consegue ver um desafio ao contrário aqui? Por exemplo, esse meio termo que você disse entre uma empresa aqui de legado e uma nativa digital. Você vê também um desafio da nativa digital, ela vai... E nós temos exemplos assim, né? Ela vai ficando tão grande, mas tão grande que ela também precisa ter muita atenção para não engessar seus processos. Isso também existe, assim. Eu sou uma nativa digital, mas olha o volume de clientes que eu tenho agora. Acontece muito? Acontece. E também eu acho que nessa jornada de evoluir, muitos pontos aparecem, não? Alguns pontos que são regulatórios, outros pontos que são de qual é o padrão mínimo que tem que ter essas instituições também para ficar em uma conexão positiva e segura com o entorno financeiro. É bem importante. Nós olhamos muitas empresas que nasceram digitais, mas tiveram que aprender muito das empresas tradicionais para poder ter um negócio finalmente que consiga garantir às pessoas a segurança dos dados, a segurança da informação pessoal, por exemplo. Eles têm um desafio também. Inclusive o conhecimento regulatório também, né, que você disse. Sem dúvida. Para fechar essa parte de experiência, e foi legal a gente ir para esse lado, porque a experiência dentro do contexto, ela amplia um pouco mais o segmento para várias pessoas, né? Porque no fim, todo mundo lida com o segmento financeiro em vários momentos da jornada. O exemplo que você deu do gato e do cachorro, ele também é um exemplo interessante, é um exemplo ali relacionado ao marketing, né? Eu recebo uma publicidade do gato, mas eu tenho um cachorro. Eu recebo uma publicidade para comprar um carro, mas eu comprei o carro ontem. É muito interessante porque isso passa também uma ideia de uma empresa organizada e é confiança, né? Nossa, eu acabei de comprar o carro hoje e aí estou recebendo uma comunicação de um seguro. Faz sentido, né? Essa ponta que as empresas dialogam com o consumidor ali na publicidade, que precisa muito de dado, de informação e de integração, ela faz toda a diferença. Então, eu achei legal você trazer o exemplo dos gatinhos aqui. Vamos falar sobre Pix e do ponto de vista estrutural. Eu queria que você desse uma ideia hoje, e o Pix, como você já disse, né, é um grande case aqui no Brasil, só algo parecido com o que existe na Índia. O que muda internamente para uma instituição financeira quando você passa a ter um sistema de pagamento como o Pix? É uma mudança tecnológica? É mudar investimento? É mudar processo? Que tipo de impacto que o Pix trouxe do ponto de vista estrutural para as instituições? Sim. Primeiro, e eu acho que um dos pontos mais relevantes é a abertura que tem que ter essa organização. Porque mudou de um cenário onde você conseguia fazer tudo em um espaço fechado, não? Agora, ter que gerar uma abertura onde você vai interactuar com múltiplas organizações. Muda a sua proporção de controle aqui como empresa. E isso requer de conhecimento técnico diferente, requer de ter um redesenho, pode ser inclusive da cultura organizacional, tá? Em alguns departamentos, em algumas áreas. Porque controlar um entorno fechado, sem dúvida que é bastante mais simples que um entorno aberturado. Desafios é que hoje as instituições têm que pensar como bloco, como posso te dizer, como ecossistema, tá? Então, hoje já não é uma situação onde só você vai tentar manter seguro um espaço que é suyo, que é de você, não?
próprio, sino que agora também é compreender o que acontece com todo o sistema. E o que acontece com um bloco desse sistema me afeta diretamente também. Exatamente, exatamente. Tem desafios como a segurança, sem dúvida. Sim? Hoje, quando falamos de que as instituições financeiras têm que ter certeza de que assignam uma chave, por exemplo, a uma pessoa que existe e que é a pessoa correta, isso é um ponto bem relevante. Que não aconteça, por exemplo, que um usuário com uma chave Pix tenha assignada e esse usuário não existe, ou esse usuário não é o usuário correto. Então, desde todas esses processos de validação são bem importantes, porque aí você precisa um conhecimento diferente de outros tipos de ferramentas, você precisa elementos de monitoreo que não são os mesmos, precisa um monitoreo que seja muito mais amplo também. Então, sem dúvida, que para cada instituição é uma realidade diferente, antes de Pix e hoje com Pix. Então, uma inovação como o Pix, ela muda a tua mentalidade organizacional, né? Como você disse, você muda uma proporção de controle. Esse olhar do ecossistema é muito interessante, né? O que acontece com aquela parte vai me afetar direto ou indiretamente. E esse elemento de adicionar camadas aqui, né? Quando você fala imagina as camadas de cibersegurança, por exemplo, né? O quanto que você tem novos elementos dentro desse contexto, né? Absolutamente, absolutamente. E aí eu acredito que o que está fazendo o Banco Central, porque também é um processo que eu sei que é complexo, porque é aprendizagem. Quando você libera uma solução, uma plataforma nova, sempre há pontos que são desconhecidos. Os gringos falam de Dark Swan, que é isso que você não sabe que não sabe. E esse que é o conceito do cisne negro, né? Exatamente, do cisne negro, que é como, ok, eu sei que tenho que aprender de algo novo, de um serviço novo, que eu não conheço todas as implicâncias que pode ter. E durante o processo de desenvolver, eu vou aprendendo que eu tampouco sei de outra coisa mais que eu precisava saber. Então, nessas linhas, eu acredito que é bem importante também, nesse ecossistema onde você fica envolvido, também ter uma dimensão bem perto daquelas empresas consultoras, daquelas empresas que têm conhecimento em alguns dos pontos ou dimensões específicas que você precisa desenvolver, madurar, para que se gere como posso te dizer, para que se gere uma sinergia positiva e uma troca de conhecimento para conseguir fazer frente aos desafios. É como essa típica frase que falam que 2 cabeças pensam melhor que uma, não? É um pouco isso. Sabe, legal você mencionar esse conceito do cisne negro. Eu li bastante sobre ele na época da pandemia, porque na pandemia você tinha camadas e camadas de incertezas ali sobre vários aspectos. Mas hoje, quando a gente fala de tanta tecnologia, transformação acelerada, AI generativa, computação quântica, blockchain, tem tantos elementos aqui que até o desafio de você fazer cenários emergentes futuros, ele se torna ainda mais dinâmico, né? Mas bem legal esse conceito. Trazendo agora uma perspectiva, acho que está muito claro aqui, né? Qualquer inovação, qualquer transformação, ela adiciona muitas outras mudanças aqui. Agora, olhando para o teu olhar de consultor, né? Não só de levar ali uma solução tecnológica, mas de levar uma inteligência estratégica e trazendo um pouquinho da percepção dos clientes, quais têm sido os desafios dos clientes nesse momento? É chegar para você, nossa, estamos falando tanto de AI generativa aqui, né? Me ajuda, como que eu vou basear uma estratégia nesse sentido? Ou é sobre o nosso tão falado blockchain há tanto tempo? O que você vê hoje de temas que estão ali na lista de prioridades dos parceiros? É muito boa pergunta. A realidade é que nós, como consultores, principalmente o que fazemos é ter um approach que seja um approach focalizado em os impactos no negócio dos nossos clientes. Agora, é bem interessante e bem bacana, se é a palavra correta, bem bacana olhar que o que nós fazemos
é algo que tem um impacto diretamente nas pessoas, em nós mesmos. Aconteceu em algumas situações onde desenvolvimos um projeto tecnológico, uma solução tecnológica para um cliente, e eu fui usuário desse mesmo serviço. Então, para mim foi bem legal ter em meu mesmo celular a consequência de mudar a plataforma desse cliente. Você tinha as duas perspectivas, né? As duas, do cliente e também de fornecedor, de consultor. Agora, voltando a isso, qual é o nosso approach? Nosso approach principalmente é compreender a situação específica das instituições. Ainda sendo bancos, ainda sendo empresa de seguros, todas são diferentes e têm desafios que são diferentes. Por exemplo, nós olhamos alguns clientes que ficam muito focalizados em gerar um impacto em seus clientes que melhore muito a NPS. A NPS, por exemplo. A NPS tem impactos de negócio que são gigantes. Que é um termo que define o índice de satisfação, né, do serviço. O Net Promoter Score. Então, você, por exemplo, se tem um cliente que fica satisfeito com você, em geral, é uma pessoa que fala bem de você, é uma pessoa que gera um mais alto nível de fidelidade, um mais alto nível de loyalty em geral. E esse cliente tende a ser um cliente muito mais rentável para essa organização. Porque faz o que falávamos antes. Esse cross-selling, esse share of wallet aumenta nesse cliente. Porque ele já tem confiança, etc. Então, desde a perspectiva de negócio, nós compreendemos os desafios e o que conseguimos fazer é, como temos uma experiência de 50 anos desenvolvendo soluções tecnológicas com o segmento bancário e financeiro, conseguimos propor, desde nossa visão, quais podem ser as soluções que tenham um impacto nessa linha de negócio que hoje é um desafio para esse cliente, por exemplo. E tudo começa aí. Começa em compreender a situação específica de negócio desse cliente. A tecnologia, a realidade é que a tecnologia hoje fica pronta para poder praticamente desenvolver qualquer dos casos de usos que você olhe com impacto forte no negócio bancário e financeiro, e não só do nosso segmento. Eu posso te dizer que da indústria em geral. Sim. Sabe que você me fez refletir agora, porque a gente está aqui falando, às vezes a gente fala de blockchain, AI generativa, computação quântica, e quando você fala do NPS ali, tem coisas muito básicas que no dia a dia você precisa lidar e coisas que são simples. No fim, a experiência, ela é assim, eu agrego uma inteligência artificial, mas eu preciso manter a qualidade do dia a dia, do que é simples também, né? Absolutamente. A parte de operação é muito importante. Você, quando já tem uma operação estável, quando você já consegue ter a base bem controlada, o que você consegue é olhar a futuro. E quando você olha a futuro, é quando já consegue fazer brainstorming de qual é o novo que temos que fazer. Onde queremos ficar nós em 5, 10, 15, 20 anos para frente. Por exemplo, nesse tipo de conversações, nós disfrutamos muito de ficar envolvidos. É um pouco isso o que é nosso DNA como organização. E como somos uma organização que tem principal fortaleza na integração tecnológica, para nós é bem familiar levar soluções aos clientes, que simplificam muito desde a gestão, a administração e que tem um impacto de negócio muito relevante. Maurício, tem mais duas perguntas. Para fechar essa parte do dia a dia dos clientes, eu tenho uma curiosidade. De todos esses processos que a gente falou aqui, de transformação, mudança, mudou muito a interlocução que você tem no cliente? Por exemplo, às vezes, em determinado período, você falava só com uma liderança de tecnologia. Hoje você fala com finanças, hoje você fala com marketing. Mudou muito, eu tenho muito essa curiosidade. Absolutamente. Poderia dizer que tradicionalmente as empresas, eu estive em empresas de múltiplos tipos de tecnologias, empresas de telecomunicações, fabricantes, empresas de integração, agora em Sonda, e para todas essas organizações, as pessoas de outro lado ficavam sempre um pouco as mesmas, tá? Muito envolvidos em a tecnologia, envolvidos também na operação.
Hoje, como falamos de desafios que são de negócios, é muito mais amplo que antes o tipo de contatos que você tem. Hoje, por exemplo, quando nós conseguimos apoiar a um cliente em uma solução transformadora, a realidade é que ficamos envolvidos com um porcentagem muito relevante e representativo da organização, desde a linha de negócio, desde a linha financeira, com departamentos contábeis, com departamentos de processos. Um pouco Ou seja, é mais complexo, mas também é muito enriquecedor, né? Na parceria. De conhecimento é algo, como posso te dizer, muito satisfatório, gratificante, porque você consegue ter uma visão transversal da organização. E que quando você consegue ter esse olhar, que é um pouco mais geral, a realidade é que você compreende quais são todos os impactos do que você faz nesse dia a dia. Então, a resposta, em verdade, é que sim, ampliou muito a quantidade de contatos. Maurício, muito bom o papo. Acho que ficam vários aprendizados aqui, né? O exemplo que você dá do ecossistema, essa imagem de que se o ecossistema sofre e eu sou afetado, ela é muito interessante, principalmente num momento que a gente tem de desafios complexos como um todo. E essa ideia também de que uma inovação ela vai adicionando camadas e camadas, seja de aprendizado, seja de processo e por aí vai. Eu vou terminar com uma pergunta desafiadora para você. Eu gostei que você trouxe... Que não seja muito complexo, por favor. Eu gostei que você trouxe o conceito do cisne negro, e aí aqui a gente... o segmento ele continua discutindo muitas tecnologias, né? Hoje no Brasil já tem bancos que testam computação quântica, por exemplo. Para onde vamos? Assim, se você dissesse que para disciplinas que eu preciso olhar agora, seja para inteligência artificial, a própria computação quântica dentro desse segmento, para onde você olharia? Eu olharia fortemente em um dos ativos principais que tem as instituições financeiras e bancárias, que eles têm um ativo que ninguém mais tem, que é muita informação. Eu focalizaria em que fazer com essa informação. Com todos esses documentos, que podem ser documentos físicos, com informação não estruturada. Isso eu não sei como dizer isso em português, uma mina de ouro? Pode ser? É uma mina de ouro. É uma mina de ouro. É informação com a que você conseguiria mudar a jornada sem dúvida, de seus clientes, absolutamente. Adorei a tua resposta, porque ela não foi óbvia, e olha que interessante, o tanto de dinheiro que você não tem em coisas simples que estão ali dentro do teu ecossistema, que é a informação. Absolutamente. Muito, muito legal. Querido, obrigado pelo papo, obrigado pela essa reflexão final aqui, que deixa a gente muito pensativo, e as portas sempre abertas para voltar aqui e falar com a gente de tecnologia, viu? Muito obrigado, um prazer. Pessoal, mais um episódio do Tech for Business. A gente falou aqui sobre o segmento de seguros, bancário, tantas coisas legais. Você que não está assiduamente aqui, a gente tem toda uma temporada para você maratonar e assistir e acompanhar outras conversas aqui sobre cloud, sobre inteligência artificial, gestão e por aí vai. A gente se encontra no próximo episódio.